Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao 7º domingo pascal. Domingo este, posterior à grande festa da Ascensão do Senhor. E comemoramos neste domingo, o domingo dos Santos Padres do Primeiro Concílio Ecumênico. Neste Evangelho de hoje, o Senhor nos diz que a vida eterna é conhecermos o Pai e aquele que o enviou. E o Senhor diz ao Pai: glorifica-me com a mesma glória que eu tinha antes da encarnação. Em outras palavras, é claro. Mas o Senhor fala daquilo que o próprio Evangelho de João ensina no seu início sobre o Senhor, o Verbo de Deus, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado do Pai e junto com o Pai Deus antes de todos os séculos. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, luz da luz. O Senhor, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que se encarnou para a salvação dos homens, como é testemunhado pelos Santos Padres do Primeiro Concílio Ecumênico. E neste Evangelho, o Senhor nos ensina que a vida eterna é conhecermos o Pai e o Filho. Conhecermos, em outras palavras, a Trindade. Pois conhecemos o Pai e o Filho pela graça do Espírito Santo de Deus. Na graça da Santíssima Trindade, conhecer o Pai, conhecer o Filho, esta palavra não significa apenas ter um conhecimento racional sobre Deus, saber sobre Deus ou saber que Deus existe. Mas conhecer a Deus é, em outras palavras, experimentá-lo, tornar-se participante da natureza divina. Pois como foi ensinado pelos Santos Padres do Primeiro Concílio Ecumênico, por Santo Atanásio, Deus se fez homem para que o homem se faça Deus. O Senhor tomou a nossa natureza humana e assumiu a nossa natureza, deificou a natureza humana e a santificou na sua pessoa. Conhecer a Deus na palavra do Senhor Jesus Cristo significa a teoses, a deificação do homem, significa a santificação do homem, significa, pela graça do Espírito Santo derramada sobre a Igreja, significa participar, pela graça, do que Deus é por natureza, participarmos da glória de Deus. Isto é o que significa participar e ter a vida eterna. A vida eterna que se manifesta na encarnação do nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. Esta vida eterna que nós temos acesso através da Igreja, através dos santos mistérios da Igreja, através do santo batismo, do santo crisma, da santa Eucaristia e de todos os santos mistérios ou sacramentos. A partir deles nós temos acesso à vida eterna, acesso a esses medicamentos que o Senhor nos oferece para curar a nossa alma, para curar a nossa carne, pois o Senhor mesmo diz nesse Evangelho que tem poder sobre toda a carne, não só sobre a sua própria carne, na qual Ele encarnou, mas sobre toda a carne, sobre toda a matéria. O Senhor é Deus soberano e Senhor. É Ele que tem o poder de purificar e santificar a nossa carne degenerada, maltratada e corrompida pelo pecado. E neste domingo do Primeiro Concílio Ecumênico, o Concílio Ecumênico de Nicéia, onde comemoramos os padres do Concílio Ecumênico, nós sabemos que, na ocasião, este concílio foi convocado por São Constantino, o imperador, para que os mais de 300 padres, os 318 padres do concílio, entre eles São Nicolau de Mira, Santo Espiridão, Santo Atanásio e tantos outros santos, os santos padres do Primeiro Concílio Ecumênico se reuniram para aniquilar e destruir a grave heresia de Ário,
Ário, um proto-presbítero, um padre de Alexandria, que ensinava que o Senhor não era o Deus encarnado, que ensinava que o Senhor havia um tempo onde o Senhor não existia e que ele tinha sido criado pelo Pai no tempo, e que ele não era Deus verdadeiro, mas algo como um semideus, né? Que a humanidade e a divindade do Senhor não estavam unidas em sua pessoa, que ora o Senhor era Deus, ora o Senhor era homem, mas que a humanidade e a divindade do Senhor não estavam unidas e inseparáveis em sua pessoa. Logo, Ário negava o dogma da Trindade e negava a divindade do Senhor Jesus Cristo. E isto trazia consequências para a própria vida cotidiana da igreja, pois se o Senhor não é ao mesmo tempo Deus verdadeiro e homem verdadeiro, então também de forma prática na vida das pessoas, para Ário, uma coisa era ser cristão na igreja, outra coisa era ser cristão fora da igreja. Fora da igreja as pessoas poderiam viver como quisessem, sem a necessidade de santificação, sem a necessidade de deificação, sem a necessidade de mortificação dos pecados, sem a necessidade de buscar a cura de suas paixões. Não, fosse cristão na igreja, fora da igreja, vivesse como quisesse. Isto fazia parte do ensinamento diário. E por isso, a heresia ariana, ela tomou grandes proporções ao longo do Império, pois as pessoas queriam ser cristãos, muitas das pessoas queriam ser cristãos apenas de nome, apenas quando iam à igreja participar dos santos mistérios. E no cotidiano elas queriam continuar vivendo como pagãos. E coube aos santos padres do Concílio Ecumênico de Niceia, do primeiro Concílio Ecumênico, de forma inspirada pelo Espírito Santo de Deus, proclamar a fé de uma vez por todas entregue aos santos, preservada nas Sagradas Escrituras, e que teve que ser de forma oficial defendida pelos santos padres contra a heresia ariana. E como diz Santo Atanásio, aquilo que o Senhor não assumiu, o Senhor não remiu. O Senhor tornou-se homem, assumiu a nossa natureza humana para que através dele possamos ser participantes da natureza divina. E que o Senhor é Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E que a natureza humana e a natureza divina estão unidas na pessoa de Cristo sem separação, sem mistura e sem confusão, mas permanecem unidas em sua pessoa. E que da mesma forma, através dos santos mistérios, através do corpo de Cristo, devemos purificar as nossas paixões e purificar tudo aquilo que nos afasta de Deus, a fim de que tenhamos a vida do Senhor. De como dito por São Nicolau Velimirovic, aqueles que têm o céu em seu interior ascendem aos céus, e aqueles que têm o inferno em seu interior irão ao inferno. Pois a salvação e a deificação significa isso: ter a graça de Deus, ter a deificação dentro do nosso ser, do nosso interior, e não apenas externamente quando vamos à igreja, mas lutar dia a dia para adquirirmos a graça de Deus e adquirirmos uma natureza deificada pelo Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Finalizamos este pequeno sermão dizendo um pouco sobre Ário. Certa vez, o bispo de Alexandria, São Pedro de Alexandria, muitos se achegavam até ele e diziam, Ário, que tinha conseguido, por seus ensinamentos, adquirir grande influência entre muitos, especialmente entre aqueles de elevado status social, e através dessa influência as pessoas pediam que o bispo de Alexandria, São Pedro, que tinha excomungado Ário e anatemizado Ário, que ele reconsiderasse, que ele acolhesse
Ário na igreja. E São Pedro, então, colocou-se em oração para saber o certo a fazer. Foi então que o Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo apareceu a São Pedro de Alexandria com a sua túnica totalmente rasgada. E São Pedro, confuso com aquilo: Senhor, quem fez isso contigo? Por que tuas vestes estão rasgadas desta forma? Então o Senhor disse a São Pedro: Ário, aquele maldito, foi ele que rasgou as minhas vestes. Não o receba. E assim nós aprendemos que a sã doutrina, a verdadeira doutrina que foi ensinada pelo Senhor Jesus Cristo aos seus santos apóstolos e que foi preservada pelos santos padres dos concílios ecumênicos, esta doutrina são as vestes de Cristo. Nós sabemos pela tradição e pelo Santo Evangelho que o Senhor vestia uma túnica feita pela Santíssima Virgem Maria, uma túnica tecida de cima a baixo, sem costura. E esta peça única, esta túnica de Cristo, ao qual era uma peça única e que os soldados, na ocasião da crucificação, lançaram sorte para ver com quem ficaria a túnica. Esta túnica, tecida de cima a baixo, sem costura, ela é símbolo da fé, é símbolo da revelação e da doutrina de Cristo, que foi entregue aos santos apóstolos e preservada pelos santos padres. Os santos padres, eles não inventaram uma fé para refutar Ário. Não, os santos padres, eles defenderam a fé de sempre, a fé apostólica, que foi preservada por eles na ocasião do concílio ecumênico. A heresia é justamente a falsa doutrina, a doutrina inventada, são as costuras e os rasgos que os hereges fazem na túnica de Cristo. Pois a fé da igreja é a túnica, são as vestes de Cristo. Por isso que todas as vezes que os hereges inventam uma fé diferente, inventam doutrinas diferentes, adulteram o ensinamento da igreja e subtraem a verdadeira fé, eles rasgam as vestes de Cristo e costuram sobre ela panos velhos que nada têm a ver com a veste de Cristo. Por isso o Senhor disse que o maldito do Ário, aquele herege, um filho da perdição, tal qual como o Senhor fala sobre Judas, quando diz nesse evangelho: não perdi nenhum daqueles que me destes, a não ser o filho da perdição. Desta forma também, quando lembramos do primeiro concílio ecumênico de Niceia, quando lembramos de São Pedro, da aparição de Cristo a São Pedro, dizendo: não receba este maldito que rasgou as minhas vestes, este filho da perdição, pois todos aqueles que são hereges, todos aqueles que ensinam contra a verdadeira doutrina de Cristo, são filhos da perdição e não filhos de Deus. Por isso que a Igreja, em sua ortodoxia, preserva a fé cristalina e inteira, completa, sem rasgo ou costura de nosso Senhor Jesus Cristo. Que os santos padres dos concílios ecumênicos intercedam por nós e por todos os bispos ortodoxos verdadeiros da Igreja, para que todos nós, através da obediência aos verdadeiros bispos ortodoxos que preservam a fé, preservemos a veste e a túnica de Cristo de forma imaculada, sem rasgo ou costura. Nos preservemos na verdadeira fé que nos transmite o verdadeiro conhecimento e a verdadeira experiência com um Deus vivo e verdadeiro, sem a qual não poderemos entrar no reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.